Você está frustrado que não aprende inglês? Está triste que nunca vai conseguir namorar uma gringa? Seus problemas acabaram. Inscreva-se agora no evento online e 100% gratuito do Paulo Nidec e destrave o seu inglês. O link está na descrição. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu sempre quis fazer um vídeo assim com uma luz diferente, meio dramática. Pra quê? Pra nada, né? Só pra me sentir o Spielberg do inglês. Mas hoje eu lembrei de uma história interessante, que quando eu tava assim, dando aula, e eu comecei a dar aula assim com 19 anos. E eu lembro que a chefe chegou pra mim e ela falou: olha, não fala que você tem 19 anos, porque todos os alunos aqui eles são mais velhos e tal. Então, pra passar mais credibilidade, você fala que tem 25 anos. Grande diferença. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu ia lá, né, todo cheio de medo, as primeiras aulas. Aí eu falava com o aluno. Eu não falava que tinha 25 anos, mas se perguntassem, né? Eu falo, não, eu tenho 25 anos. Sempre tive cara de mais velho mesmo. Aí convencia e tal. E o meu primeiro emprego dando aula de inglês, eu dava aula de Business English. Então, eu lembro que chegava assim pro aluno e eu tinha que me preparar para aquilo. Eu tinha trabalhado fora, morado fora, uma época legal, mas tinha que estudar para dar aula de Business English. Imagina, né? Inglês para negócio, falar de economia em inglês, falar de coisas que eu não sabia nem em português, então eu estudava muito, preparava bem a aula. Aí eu chegava lá, o pessoal tudo de terno, gravata, formal e tudo. Aí eu cheguei lá para dar uma aula e tava tudo na ponta da língua, plano de aula, me preparava bastante. 30 minutos antes da aula eu tava lá preparando, fazendo anotações, já preparava em casa tudo, capítulo do livro, listen and repeat, aquele método que a gente já conhece, que não é muito eficiente, mas aquele listen and repeat, aí ficava naquelas coisas, tudo bem preparadinho, legal, pá, arrumado. Chegava lá e com medo, né, inseguro. Né? Inclusive nessa época eu ficava assim falando bastante inglês, né? Hello guys, okay, so today we're gonna falava rápido e tal para passar uma boa impressão, né? Insegurança minha, passar aquela credibilidade, né? Aí hoje não, hoje eu dou aula com camisa de coqueiro, não tô nem aí, não tô preocupado com essa parte, né, de tentar impressionar o aluno, mas naquela época tava, enfim, tava lá na aula e tal. Aí durante a aula, eu acho que entrou um mosquito, eu engoli ali um insetinho, né? Uma coisa. Aí eu tava, imagina, eu não ia falar. Se fosse hoje, ia rir, não sei o que, ia sair me ajeitando e falar, opa, calma aí. Mas aí naquela época eu fui me escondi assim, eu falei, não, com licença, senhores, eu já volto e tal, super formal. E saí e tal, eu tinha engolido um mosquito, nunca tinha acontecido aquilo na minha vida. Aí eu fui lá lavar a garganta e não sei o quê. Uma outra oportunidade também, um outro caso também que aconteceu, foi a primeira aula que eu fui dar num cursinho tradicional, já tinha saído desse de Business English, fui dar aula no cursinho tradicional e a mesma coisa, eu sempre fui muito criterioso, me preparava bastante, na minha cabeça eu queria ser o melhor professor. Então, aí o que eu fiz? Como eu tinha quadro, né? Tinha que colocar o conteúdo no quadro, a gente era treinado assim. Aí eu comprei fui numa papelaria ali perto, aí eu fui e comprei um monte daquelas canetas, né? Lá na primeira aula, pá, tudo preparado, legal, a turma lá, hello guys, ok, tarará, papá, papá, tudo em inglês, tudo ótimo pra todo mundo ficar com uma boa impressão. Já reparou, tem aquela coisa, né? O professor de inglês fica lá falando, só ele fala, né? Que só ele sabe na primeira aula. Só ele fala, o pessoal fica, nossa, esse cara deve falar bem inglês, porque eu não entendi nada. Já que eu não entendi nada, deve ser bom, né? O cara deve falar bem inglês mesmo, né? Pra passar aquela impressão. Aí eu coloquei lá tudo no quadro direitinho e tal. Aí, quando eu tinha que passar para a segunda parte, não sei o quê, e tinha que apagar o quadro, e eu fui tentar apagar, eu não consegui. Porque o burro que era mais burro ainda naquela época, eu fui tentar apagar o quadro e era canetinha permanente. Aí, na primeira aula, no primeiro dia no emprego, fui tentar apagar, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora e tal. Aí eu fui, pedi, com licença, senhores e senhoras, isso aqui. Aí eu fui lá pegar o álcool, né, para tentar esfregar o quadro. Né, eu fiquei nervoso e tal, mas aí você vê, eu sempre falo isso também durante as minhas aulas, essa questão da vulnerabilidade. Eles viram ali um lado frágil meu, eu fiquei fragilizado, fiquei meio ali. E aí isso foi, na verdade, um momento de conexão e aproximação, porque a partir do momento que eles viram, falaram, ó, o cara se deu mal aí. Isso, na verdade, ao invés, né, de eu não tinha como esconder, mas ao invés de ter passado por cima ou ter alguma coisa, eu fui lá, né, sem jeito, e eles começaram a me ajudar e riram junto. Então, nesse momento,
foi que a gente se conectou e se aproximou muito mais. E sempre o que eu falo, né? Tem gente que é muito Caxias e leva essa coisa de aprender inglês ao pé da letra, e 100% inglês e tal, mas no meu entendimento, você falar um idioma, a comunicação está na conexão entre dois seres humanos. Então você tem que se conectar com outra pessoa e conseguir ali fazer aquela conexão. E às vezes isso não depende nem do idioma. Então quando eu mostrei essa vulnerabilidade, a gente teve essa conexão aí e foi muito legal, que a partir daí a coisa melhorou muito. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidek e até a próxima.